da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou uma reoneração gradual da folha de pagamento. Segundo ele, a ideia ainda é isentar de pagamento de cota patronal o primeiro salário mínimo que o funcionário receber. E a gente separou esse trecho da fala de Fernando Haddad. Acompanhe. Estamos encaminhando para o Congresso Nacional uma reoneração gradual. Está sendo analisado setor a setor. Vocês vão ter oportunidade depois de conhecer o texto. Foi feita uma análise setor a setor. A reoneração é gradual, não necessariamente volta para os 20% de cota patronal, pode ficar abaixo disso e ficará abaixo disso em alguns casos. Então ele é gradual, não volta para o patamar, não volta necessariamente para o patamar original e com um ingrediente novo que nós queremos testar, que é a ideia de você isentar de pagamento de cota patronal o primeiro salário mínimo que o trabalhador receber. E sobre a proposta, Fernando Haddad afirmou que é um caminho para a formalização da força de trabalho e aumenta a empregabilidade da população de baixa renda. Ele ainda afirmou que diminui o ônus sobre o trabalhador que ganha menos, além de ser benéfico para a empresa. O governo ainda limitou a compensação de grandes empresas. Vamos ouvir o que disse Fernando Haddad. Então nós estamos limitando o que a pessoa pode compensar de um ano para o outro. Tem empresas, inclusive multinacionais, que estão há anos sem pagar imposto. Nenhum, a título de compensação. Então a empresa vai continuar podendo compensar, né? Mas ela vai estar limitada a um determinado percentual, que é de 30%, né, Bairinho? Para regulamentar. Vai para regulamentar. Vai ficar limitado a um determinado percentual para que a Receita tenha condições de planejar o resultado primário do ano com alguma garantia de que as suas projeções vão se confirmar. E para que a sociedade não tenha também uma noção distorcida do que de fato está acontecendo com o orçamento federal. Olha, são assuntos importantes porque mexem com o dia a dia da economia do país e, naturalmente, o seu bolso poderá ser impactado. Por isso, vamos chamar os comentaristas aqui da Jovem Pan com a gente. Cláudio Dantas, em Brasília. Dantas, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Excelente ter você de volta aqui. Também já o Cristiano Beraldo posicionado. Grande abraço, sejam bem-vindos. Vou começar com o Dantas. O que achou das propostas, especialmente a parte que diz da reoneração gradual da folha de pagamento? Queria que você trouxesse suas impressões. Faz algum sentido? Há chance de prosperar? Eu já li algumas repercussões negativas, inclusive de congressistas aí em Brasília. Dantas. Sem dúvida, Daniel. Parece que 2023 é o ano que não acabou e que não acabará. Muito boa noite a você, boa noite ao Beraldo, boa noite a toda a nossa audiência. Eu assisti a coletiva mais cedo do Fernando Haddad e me chamou a atenção, naturalmente, algo que já cria incômodo no Congresso. Por quê? Porque a questão da desoneração da folha de pagamento foi motivo, né, primeiro de um debate legislativo intenso que durou mais de 10 meses e que foi, vamos dizer assim, o governo se omitiu nesse debate, a sua base apoiou a desoneração e depois nós vimos o veto do Lula à desoneração, criando todo um problema, uma celeuma ali, até de desrespeito à decisão do Congresso, uma decisão tomada por maioria em votações expressivas, votações que foram repetidas também na derrubada do veto do Lula à desoneração. Então, assim, essa desoneração ela não foi promulgada ainda. Então, antes mesmo de ser promulgada, temos o ministro da Fazenda novamente dizendo o seguinte: olha, não vai ter desoneração, porque nós vamos tentar reonerar esses setores. Então, isso já foi um tapa na cara, né, do Legislativo. Já mostra que realmente falta um entendimento da relação, do respeito necessário institucional, das decisões que são tomadas pelo Congresso, que que estão lá os representantes do povo, né? A Câmara dos Deputados é a casa do povo, o Senado é a casa revisora, mas é o Congresso que legisla, é o Congresso que responde a essas demandas, é a caixa de ressonância das diferentes demandas da sociedade. Então, nesse caso da desoneração, a gente entendeu que já era, vamos dizer assim, favas contadas. Já foi decidido, o veto foi derrubado e agora o ministro diz que vai reonerar, desconsiderando, na verdade, a decisão do Congresso. Então, esse é o incômodo hoje. Eu conversei com várias lideranças agora durante o dia
e nós temos um recesso legislativo, mas todos estão acompanhando naturalmente a política não deixa de acontecer, e mesmo aqueles que estão aí nas suas férias, curtindo o descanso, estão muito incomodados, e isso já vai atrair atrito para a relação com o Congresso na retomada do ano que vem. Em relação ao mérito da decisão, Daniel, que é o que mais me chama a atenção, o Haddad falou em números? Não. Falou qual é o impacto? Não. Falou como eles chegaram a essa solução? Não. Disse que vai testar uma proposta, ou seja, nós estamos diante de uma política de tentativa e erro. Pois é, e faltou profundidade. Eu escutei exatamente isso de representantes de alguns setores que sentem até dificuldade em analisar essa proposta, porque faltam dados para comprovar que essa seria, sim, uma boa alternativa. Você, Cristiano Beraldo, essas 3 propostas anunciadas hoje vão integrar uma medida provisória que vai entrar em vigor de forma imediata após a publicação no Diário Oficial, mas depois, naturalmente, propostas serão submetidas ao Congresso Nacional, que está em recesso, volta à atividade em fevereiro. Beraldo, o que você achou dessas propostas? Uma loucura, né, Caniato? Boa noite, Caniato, boa noite, Dantas, boa noite à nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is, para tentar entender essa confusão que é o Brasil. E pior do que a confusão, o que a gente teve de demonstração nessa entrevista do Haddad, ou nesse anúncio feito pelo Haddad hoje, é que, apesar de economia ser um assunto extremamente sério, apesar de contas públicas ser um assunto extremamente sério, apesar do Brasil ser algo que deveríamos zelar e defender com as nossas próprias vidas, a gente vê uma demonstração de um completo despreparo e, o que mais me incomoda, uma mediocridade latente para olhar, analisar e enfrentar os desafios do Brasil. Veja, quando se fala em resolver déficit, tapar buraco de um governo que gasta mal, que quer arrecadar para simplesmente custear uma máquina ineficiente. Quando a gente vê que o caminho para isso é reoneração de folha, a gente vê que é perdida a oportunidade de se discutir o problema do emprego para valer. Esse papo furado de que é preciso fazer com que os empregadores paguem mais, é preciso fazer com que determinados setores que têm algum tipo de estímulo para dar emprego, que eles voltem a contribuir com o caixa do governo, para o caixa do governo ser capaz de cobrir a ineficiência do governo. Isso mostra que a gente não vai resolver o problema. É muito caro se contratar no Brasil, é muito arriscado se contratar no Brasil, e se você encarece nestes setores a contratação, esses empregos vão diminuir. E aí nós não teremos o emprego. A gente falou na semana passada aqui em 1,2 milhão de empregos que estariam ali ameaçados, poderiam deixar de existir ou tendem a deixar de existir com a volta dessa oneração da folha. A gente vê que esse público vai sair do mercado formal de trabalho, vai ingressar no programa de assistência, que é o Auxílio Brasil, ou Bolsa Família, e a partir daí vai ser jogado à informalidade, porque vão completar a sua renda ou dirigindo através de aplicativo, ou fazendo bico aqui e acolá, e a gente vai ter muita dificuldade de ver o mercado de trabalho crescer no Brasil. A gente vive uma grande mentira. Os nossos problemas hoje são maquiados em números, em estatísticas feitas sob uma ótica completamente errada. Então, a proposta é acabar com a desoneração da folha, a proposta é onerar as empresas de entretenimento, quer dizer, um país que está aí investindo no turismo e tal, quer colocar tributação, taxação em cima da indústria de entretenimento. Então, eles ficam procurando esses subterfúgios para poder arrecadar, e com isso vão colocando um peso tão grande nas costas do empreendedor, nas costas do brasileiro, que a gente não consegue mais se mexer. Está anunciado o desastre, é só esperar esse desastre se consolidar.
Exatamente. Daqui a pouco a gente vai entrar nessa parte que trata do programa de incentivo aos eventos, um programa que foi criado, inclusive, durante a pandemia de coronavírus. Agora, Dantas, também o ministro da Fazenda falou em relação à criação de um limite para compensação de impostos, né? Porque ele falou na necessidade de ter previsibilidade. Muitas decisões judiciais acabam surpreendendo o governo e acabam atrapalhando na execução orçamentária. Explica para a gente qual é a proposta do governo e por qual razão ele defende essa limitação nessa compensação de impostos às empresas que ganham ações judiciais. Daniel, é muito curioso, porque o Haddad, na mesma coletiva, estava reclamando do calote que se deu nos precatórios. O que ele está propondo é um pagamento parcelado, né? Que é uma espécie de calote também. Se tem a compensação tributária, que ela seja paga. Ou seja, a empresa ganha uma ação, só que daí o pagamento da ação, esse retorno do recurso vai acontecer em muitas prestações, em alguns anos, é isso? É uma espécie de calote, né? A gente está vendo, e é curioso que ele falou isso no mesmo discurso. Na verdade, me chama muito a atenção, você falou aí a questão até do setor de eventos, eu vou querer falar sobre isso também, mas em relação a essa questão da contribuição, da compensação tributária, há um avanço sobre uma discussão que é a discussão da reforma tributária. É uma discussão que precisa e que está agendada, datada, para ser retomada agora no início do ano de 2024, com a retomada dos trabalhos legislativos, justamente para que você possa discutir e aprovar a lei complementar que vai regulamentar a reforma, né? A PEC, a emenda constitucional da reforma tributária. E isso envolve uma série de questões que precisam observar, por exemplo, a discussão sobre a redução do regime de transição da reforma tributária, que é considerado muito largo, muito amplo por vários parlamentares. Todos eles estão na expectativa de que o governo possa contribuir na tentativa de se reduzir isso justamente a partir de uma lei complementar. O Haddad, quando ele antecipa esse debate, ele atravessa o samba. Por quê? Porque ele poderia guardar essa munição justamente para que essa proposta, que até parece uma proposta interessante, inteligente, criativa, né? A chamada economia criativa, né? Ela parece uma discussão, um tema que vale a pena ser discutido, mas não é o momento certo nem o lugar certo. Essa discussão ela não pode ser travada a partir justamente da desoneração da folha de pagamento, porque não tem nada a ver você criar compensações nesse tema, nessa temática. Você tem que discutir isso lá na reforma tributária. Então, espere essa reforma, esse debate ser retomado no ano que vem e aí faça a proposta. Então, a proposta está sendo feita de forma antecipada, fora do ambiente, vamos dizer assim, correto para que ela seja efetivamente discutida. E mais uma vez, né, a gente está aí vendo uma tentativa. Olha, no frigir dos ovos o que você percebe é o seguinte, são várias pequenas medidas, umas medidas contábeis, outras medidas de taxar um determinado setor, retaxar o outro. O que você percebe é o ministro atuando no varejo. O ministro de Estado deveria estar atuando no atacado e não no varejo. Ele está atuando no varejo. Parece, quando o Haddad faz a coletiva e dá a explicação dele sobre a receita, sobre o orçamento, sobre as receitas, parece que ele está fazendo uma auditoria. É muito técnico. Essa auditoria, claro que ela deve ser feita. Você verificar o que realmente é dado em termos de benefícios fiscais, reduzir isso. Aliás, mais uma vez, isso é discussão da reforma tributária. Ver aonde está arrecadando, onde se deixou de arrecadar, o que é possível fazer para compensar isso para que haja justiça tributária. Enfim, um orçamento mais equilibrado, tudo isso é válido. Mas não é, vamos dizer assim, o lugar para se discutir isso, né? Então, o ministro, ele politicamente, ele acaba, vamos dizer assim, deixando de colher os frutos daquilo que deu certo. Vejam, o ano termina com bons números macroeconômicos. Inflação, né? PIB, projeção para o ano que vem, você tem bons números macroeconômicos. O Haddad poderia estar encerrando o ano comemorando isso. Afinal, teve aí uma atuação, o Congresso teve o protagonismo, mas o governo
obteve os louros dessas aprovações aí, de toda essa pauta arrecadatória no finalzinho do ano. Então podia estar tranquilo colhendo os louros disso, mas não. Acabou, vamos dizer assim, contaminando mais uma vez o debate e esse diálogo já difícil com o Congresso, com essas propostas que não fazem muito sentido. A gente precisa estar de olho naquilo que eu ouvi de um parlamentar, de uma liderança importante hoje. Cláudio, o que o ministro devia estar preocupado é em gerar emprego e também em melhorar o desempenho da economia para que as pessoas possam voltar a consumir. Muita gente que está comemorando a inflação controlada, essa inflação controlada é uma inflação que ela só está controlada porque a demanda caiu. Basta vocês verem o resultado da Black Friday, o resultado das compras de Natal, todos eles aquém das expectativas, né? Então o que acontece hoje é que você tem um bom cenário macroeconômico, mas esses benefícios ainda não chegaram na ponta, ainda não chegaram no bolso do cidadão. O cidadão precisa voltar a consumir, precisa ter dinheiro no bolso, e é isso que ele não tem hoje. Pois é, e haja pauta para analisarmos, né? A gente achou que seria um final de ano mais tranquilo, né, Dantas? Que é isso, o que tem de assunto para a gente tratar aqui. Agora, Beraldo, naturalmente, se quiser tecer comentários em relação a essa limitação para compensar as grandes empresas que eventualmente tenham vencido ações judiciais contra o governo e que receberiam dividendos desses impostos, também a questão que envolve o setor de eventos. Mas eu vi aqui, inclusive a produção compartilhou, que vários parlamentares têm dito que o governo, especialmente Fernando Haddad, acabou contrariando o Congresso ao sugerir essa proposta de revisão da tributação da folha de pagamento, já que o Legislativo, como a gente tem noticiado aqui, já decidiu sobre esse assunto, né? Qual a expectativa? O Congresso deve rejeitar esse plano? Não se corre o risco do governo acumular mais derrotas no Congresso Nacional? Mais uma medida que pode vir a ser derrubada depois do vencimento dessa MP, 90 dias? A tendência é essa. E aí você gera todo esse ambiente de incerteza, Caneta. Isso aqui é o pior. Aí as empresas, a partir de 1º de janeiro, elas então são obrigadas a recolher. Aí o Congresso toma a decisão de derrubar a oneração e aí a empresa vai ter que pedir de volta. Aí cria essa situação onde as empresas são obrigadas a entrar com uma ação contra o Estado, contra o governo. E a gente tem hoje no Brasil um volume gigantesco de ações judiciais movidas por pessoas físicas e jurídicas contra o governo, porque além de arrecadar muito, o governo arrecada mal. A gente tem na esfera administrativa nenhum estímulo para que o servidor tome a decisão em favor do contribuinte. Ao contrário, ninguém quer assinar uma decisão em que a União, ou o Estado, ou o município perde, é obrigado a pagar, a indenizar ou a deixar de arrecadar em relação ao contribuinte, porque ninguém quer colocar seu CPF, tem medo, que depois pode ser responsabilizado, perder o seu emprego público. Aí a gente vira essa dinâmica que sempre que a empresa tem razão, por mais que a esfera administrativa saiba que a empresa ou o contribuinte tem razão, joga para o judiciário. Aí você tem que constituir advogado, pagar honorários, esperar anos neste emaranhado incompreensível que é o judiciário brasileiro. E quando você finalmente tem uma decisão favorável que restitui o seu direito, que obriga o governo a devolver o seu dinheiro, o que o governo faz? Não te paga. E o que você tem para fazer contra ele? Nada. Você tem que assistir com chapéu de bobo e nariz de palhaço. Essa é a dinâmica hoje no Brasil. Agora, experimenta o contrário. Experimenta você perder uma ação para o governo. Eles te tomam tudo que você tem e o que você não tem, viabilizam sua vida. A gente vê que há uma desproporção dessas forças e isto não é saudável. Isso gera um ambiente onde as pessoas não querem investir. O governo é complicado. A Receita Federal arrecada muito, arrecada mal. A gente tem essa incerteza de legislação. Nós temos juros extremamente altos. Temos uma questão ambiental completamente amarrada que impede o desenvolvimento em áreas do Brasil
que pedem socorro, que precisam desesperadamente de desenvolvimento, como é o caso do Amapá e a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Então a gente vê isso tudo acontecer e aí tem esta ilusão. Eu fico doente de ver em rede social agora nesse final de ano um movimento muito pequeno de bolsa de valores, mercado de câmbio, e aí você tem uma onda internacional que está levando a bolsa a subir no Brasil também, aí ficam as pessoas comemorando, olha, vitória do governo, o governo está indo tão bem que a bolsa está batendo recorde. Ninguém nem sabe, essas pessoas nem sabem direito o que é bolsa de valores, não sabem o que é liquidez, não sabem nada e ficam aí bradando que o governo está indo muito bem. O governo não está indo bem, o Brasil não está indo bem, não tem ninguém no exterior com dinheiro para investir, fazer investimento de longo prazo, olhando para o Brasil e falando, nossa, que país sério, meu Deus, quantas oportunidades, é lá que eu vou investir o meu dinheiro. Isso não existe, gente, vamos cair na real. O Brasil se torna desimportante a partir de um momento que a gente tem entrevistas ou apresentações como essa, que é um assunto extremamente importante, e aí está lá o ministro da Fazenda, que era ministro da Educação, foi prefeito que não foi reeleito, não teve chancela do voto, mas está lá, ministro, e aí tem que pedir ajuda para o assessor. Como é que é isso mesmo? Aí é corrigido pelo assessor ao vivo. Que vexame, que coisa vergonhosa, Candiato. É uma tristeza. Não se gera emprego assim. Esse é o grande ponto. Dantas comentou, tem razão. O Brasil precisa de emprego e de renda, de qualidade, ser um país mais dinâmico. E nós não estamos nesse caminho. Atenção à notícia do dia, anúncio do governo federal, medidas para elevar a arrecadação e buscar esse déficit fiscal zero em 2024. Só para retomar e privilegiar a audiência rotativa, Dantas, reoneração gradual da folha de pagamentos, limite para compensação de impostos, falamos sobre esses dois itens, mas falta a gente tratar também do terceiro item, que é a questão da revisão daquele programa de incentivos do setor de eventos, né? Porque teve um programa que foi criado durante a pandemia, foi até renovado por 5 anos. Esse programa tem validade, salvo engano, até 26. Qual é a ideia do governo? Aumentar a taxação para esse setor. O governo tem identificado aí onde consegue arrecadar mais e esse setor poderá ser severamente impactado. É isso, Dantas? Exatamente. Eu vi, né, o ministro falando assim, a previsão era de uma renúncia fiscal ali de 4 bi, acabou sendo uma renúncia de 16, que pode chegar a 20, isso não é possível, temos que acabar com isso. Ora, mas onde estão os números do desempenho do setor? É como o Beraldo falou, o setor de entretenimento, é um setor, primeiro, que integra os serviços, né? Que é talvez não, é a principal mola propulsora da economia hoje. É bom que se diga, né? O setor de serviços responde a 70% do PIB. E é o setor de serviços que foi prejudicado aí com o texto da reforma tributária, porque a gente vive esse paralelismo de que para melhorar a indústria você tem que matar o serviço. Eu não consigo enxergar qual é a saída lógica disso. O que me angustia é a falta de coerência. O Beraldo citou aí, o pessoal comemorando a Bolsa. A turma do PT comemorando o resultado de Bolsa de Valores. Olha só que legal, o Ibovespa lá no alto. Eles têm que decidir se eles são contra ou a favor do mercado. Não é possível abraçar os bons números só quando eles são favoráveis. E tirando as camadas, quando você vai tirando uma camada por outra dessa cebola que é a economia, você vai chegar no núcleo do consumo e da renda, que é algo que está paralisado. Então, se você quer enxergar se a economia está bem, você olha para ver se as pessoas têm emprego e se elas têm renda. E é o que acontece que elas não têm. Tanto é que nós temos aí uma desaceleração da economia nesse sentido. Essa história de reonerar o setor de entretenimento é preciso entender. Ele está bombando de novo? Já recuperou aquilo que perdeu na pandemia? Porque, olha, pessoal de restaurantes, bares, restaurantes, shows, eventos, etc., tudo isso que são vamos dizer assim, acessórios, importantes, né? Geradores, são importantes, setores importantes geradores de emprego, foram absolutamente prejudicados. Muitos quebraram, muita gente quebrou, fechou as portas durante a pandemia. Então você precisa ter sim medidas de proteção quando você está diante de situações emergenciais, como aconteceu. A pandemia ela foi uma coisa global. Ela gerou um desafio econômico e de saúde pública para todos os governos no mundo.
Então você criou uma série de gatilhos ali para proteção de determinados setores. Já é o caso de tirar, esses setores já se recuperaram? A gente não sabe, porque isso não está sobre a mesa, não é essa discussão que está sobre a mesa. O que está sobre a mesa é o seguinte: vamos reonerar, vamos taxar. Como eu disse, é no varejo, a discussão ela é no varejo, não é no atacado. E a gente não vê ninguém falando sobre reforma administrativa. Uma reforma administrativa, existe uma proposta desde o governo anterior, que ela está na gaveta e ela prevê aí uma economia de mais de 400 bilhões em 10 anos. Então, onde está a reforma administrativa? Ninguém ouviu, nem se ouve falar. O Haddad chegou a mencionar, foi logo vetado internamente, nunca mais tocou no assunto. Então, não se fala em cortar gastos. Veja, você pode ter soluções inteligentes para a arrecadação, o que é muito bom, mas se os motivos são errados, não adianta nada. Se você está sempre pensando em arrecadar mais, sem gastar menos, você não vai sair do ciclo vicioso. Você está num ciclo vicioso que só se rompe no momento que você reduzir a máquina, enxugar a máquina. É importante que se diga, nós rolamos uma dívida anual de 700 bi. Nós estamos endividados. Quando se fala assim, não, déficit zero, esse déficit zero é considerando ali as contas daquilo que se arrecada, daquilo que se gasta, sem contar os juros. Então nós pagamos de juros de dívida, é um absurdo, o dinheiro poderia estar sendo reinjetado na economia e vai pagar o quê? Banqueiro, financista, que é justamente quem eles dizem odiar. Então assim, é preciso entender qual é a lógica do raciocínio ou se há algum tipo de coerência. O que se percebe é que não há nenhuma. Agora, Cristiano Beraldo, quando há um grande evento em uma cidade como São Paulo, por exemplo, a cidade ganha demais com os impostos que são pagos a partir das compras que são feitas e o setor de serviços, né? A gente está falando de bares, restaurantes, hotéis, as pessoas consumindo, comprando presentes, souvenirs e por aí vai. Por muitos anos, o evento que mais impactava na economia de São Paulo era a edição da Fórmula 1, que acontece já há muitos anos no Autódromo de Interlagos. Mas sabe o que eu acho ruim, Beraldo? Não há nenhum movimento por parte dos governos de identificar que uma alíquota mais baixa acaba impulsionando um setor e nunca ninguém chegou e pensou, pera lá, eu acho que é melhor a gente manter essa alíquota mais baixa porque a gente estimula o setor. Por que isso não acontece, hein, Beraldo? É mais grave do que isso, Caniato. O Dantas falou de coerência. Ô Dantas, a coerência tirou um ano sabático em Brasília. Tomara que seja só um ano, né? Porque, veja, como é que você pode querer apontar o dedo para o setor de entretenimento ao mesmo tempo em que o governo anuncia 16 bilhões de reais para a Lei Rouanet, que, no fundo, é para estimular o entretenimento? Há uma absoluta incoerência nessa dinâmica. E a gente precisa lembrar o seguinte: entretenimento, shows, seja shows culturais, seja apresentação de grandes estrelas, seja uma Fórmula 1, isso tudo atrai o turismo. O Brasil passa vergonha em seus números de turismo. A gente tem a ilusão de que o mundo todo quer visitar o Brasil. Não quer. O Brasil Beraldo, passa... deixa eu te... Não, já emenda daí, Dantas. Vou te dar um parêntese aqui do turismo, porque a gente está preparando um ponto final sobre turismo, já para o início de janeiro. Só para a gente ter aí, para a nossa audiência ter como forma de comparação, a França recebe 80 milhões de turistas por ano, o Brasil recebe 6. A França tem o tamanho de Minas Gerais. A Torre Eiffel, a Torre Eiffel recebe mais do que o Brasil inteiro. Recebe mais, 8, né? Recebe mais do que o Brasil inteiro. Então, assim, e o turismo, como você bem destacou, o turismo que engloba todas essas atividades é a forma mais rápida, mais fácil, mais ágil para se gerar emprego e se gerar recurso. É uma mola propulsora da economia fantástica. O México investiu pesado na sua política pública para o turismo. Sabe o que aconteceu? Ele aumentou em 10 vezes a arrecadação que ele tinha com o turismo e hoje é uma referência de turismo mundial. Ô Dantas, o México investe 500 milhões de dólares por ano só em divulgação do turismo pelo mundo. Só em divulgação. O Brasil tem um potencial turístico inacreditável. Só que esse potencial é simplesmente desperdiçado.
A gente olha, o Rio de Janeiro acaba sendo a cidade que mais atrai a atenção do turista, porque tem uma história também de muito charme, de muito glamour, teve seu nome divulgado pelo mundo inteiro por décadas e décadas. Aí você chega e encontra a realidade do Rio de Janeiro hoje. Você tem problemas de iluminação, que leva a problemas de violência, você tem uma insegurança muito grande quando você vai contratar algum serviço, você tem o achaque ao turista em pontos importantes, como acesso ao Pão de Açúcar, acesso ao Cristo Redentor, nas praias. É tudo muito mal feito, a experiência do turista não é boa. Aí você olha, por exemplo, para Maldivas, que fica longe de tudo, é caríssimo se chegar na Maldivas, e aquilo tudo foi inventado. Alguém, há 40 anos, teve a visão de que aquilo ali poderia se transformar num paraíso do turismo. E hoje, Maldivas, que tem uma logística péssima, leva um turismo de altíssima qualidade. Os hotéis são caríssimos, você tem inúmeros hotéis, e aquilo ali funciona, que é uma maravilha. Mudou a realidade daquele país. A República Dominicana recebe mais visitantes do que o Brasil. A Argentina recebe mais visitantes que o Brasil. Isto é inexplicável. Não há um projeto para o turismo, ninguém leva turismo a sério. Turismo é sempre aquela secretaria, aquele ministério, onde se acomoda o amigo perdedor. Ah, perdeu, tadinho. Põe aí ele no Ministério do Turismo, põe lá na presidência da Embratur. Só que não há projeto para que a gente extraia este emprego que você gera amanhã com um bom projeto de turismo. Quando você pega um grande show em São Paulo, que vem fazer uma apresentação ou várias apresentações, olha o que movimenta: montagem da estrutura, de iluminação, parte de segurança, de banheiros químicos, enfim, o comércio, os hotéis, os táxis, os Ubers, tudo movimenta em razão de, às vezes, dezenas de milhares de pessoas que vão para aquela cidade para passar ali 3, 4 dias. Isso poderia ser uma rotina. Veja Nova York, com as apresentações da Broadway, que levam, né, turistas ali há décadas. E hoje, obviamente, o turismo de Nova York se expandiu para muitas outras coisas. A cidade se tornou mais interessante a partir disso. Nós, com tudo, com mais de 7 mil quilômetros de mar, Caniato, com serra, com Pantanal, com Lençóis Maranhenses, com a Amazônia, com tudo, a gente pega essa oportunidade, amassa bem amassadinho e joga no lixo. Gramos Pingos nos Is, repercutindo o anúncio do governo federal, as medidas que buscam déficit zero em 2024, medidas para elevar a arrecadação. Estamos tratando e analisando ponto por ponto, e agora falando sobre turismo na esteira das medidas que pretendem elevar a tributação do setor de serviços, sempre agradecendo demais a audiência das pessoas que também nos acompanham pelas emissoras de rádio em todo o Brasil. Você, Dantas, o Beraldo mencionou a República Dominicana, é um país muito pequeno, mas a estimativa para esse ano receber 10 milhões de turistas. E Ponta Cana, que fica na República Dominicana, é uma localidade muito procurada, inclusive por brasileiros, Dantas. Sem dúvida. E você veja, né? Você tem o Haiti e a República Dominicana dividindo território. Um país quebrado, destruído, e um outro que vive muito bem, desenvolvido e que atrai essa quantidade de turistas. Nós gravamos aqui recente, justamente para esse programa que vai ao ar na primeira semana de janeiro, com o presidente da Embratur, né? A projeção que eles têm é de tentar, primeiro, trabalharam fortemente para aumentar aí, para poder direcionar emendas parlamentares para a área do turismo, que é uma coisa que não se tinha, né? O que só corrobora aquilo que o Beraldo falou, né? Parece que a área do turismo é sempre relegada a segundo, terceiro plano. E não tem uma política estruturada, né? Estruturante e bem direcionada, porque nós temos turismo no Brasil, turismo de toda espécie, o ecoturismo, o turismo histórico, o turismo político. Nós temos aí uma gama de opções, né, de riquezas naturais. E, infelizmente, muitas vezes o que se tem
é um enfrentamento de gaps, né, que estão relacionados a outras políticas públicas transversais. O turismo tem essa característica, ele é resultado de uma série de outras políticas públicas, né? A segurança pública, por exemplo. Qual é o turista, né, que vai gastar o seu tempo de passeio, de lazer, para um lugar que ele está com medo de transformar as suas férias num pesadelo, né, de acabar ali parando dentro de uma favela e sendo assassinado, né, de virar vítima, de ser roubado. Nós recentemente vários, no Rio de Janeiro, várias ocorrências iguais. Nós tivemos já no Nordeste outras várias também. Então, assim, você tem a política pública da segurança pública, a política de segurança pública, ela é fundamental para você criar uma situação em que o sujeito ele se sinta bem, caminhando nas ruas, indo nos pontos turísticos. Como o Beraldo disse, a experiência do turista, ela envolve uma série de coisas. Envolve você pegar um transporte público e não ser enganado, né? Pegar um transporte privado e não ser enganado, né? Pelo taxista, pelo motorista do aplicativo. Envolve uma questão cultural mesmo ali de educação, você ser respeitado, você ser bem recebido, você poder sentar no restaurante e ser atendido. Você tem infraestrutura para chegar nos locais. Você tem lugares maravilhosos nesse país que você não chega porque não tem estrada, não tem voo. Às vezes você quer sair, eu, por exemplo, estou em Brasília, muitas vezes já aconteceu, eu gostaria de ir a Ilhéus, né? Gostaria de ir à Bahia, e só tem voo indo para Guarulhos e de Guarulhos indo para Ilhéus. Então, assim, uma coisa que não faz o menor sentido, né? Logístico. Por quê? Porque nós temos também um setor aéreo dominado por poucas empresas, porque você não tem uma abertura concorrencial. Então, mais uma vez, a gente vai numa estrutura econômica de fundamento, né? Nós estamos aí discutindo fundamentos econômicos. Você tem que desregulamentar, você tem que ampliar a concorrência. Há pouco tempo, há poucas semanas, nós estávamos discutindo transporte interrodoviário. A NTT soltou um marco regulatório agora que restringe a entrada de novos operadores dentro do transporte interestadual, transporte rodoviário interestadual, ou seja, impedindo que o preço de passagem de ônibus que você possa pegar de um estado para outro reduza, baixe. Que tipo de política é essa? Como é que você inclui o cidadão mais pobre, de classe média, no turismo, se você não permite que ele pegue um ônibus? Quer dizer, o próprio presidente, né, o Lula, na campanha, dizendo: nós vamos voltar a colocar o pobre viajando de avião. Ele agora corre risco de não viajar de ônibus, Daniel. É isso, Cláudio.